Aqui nós estamos num novo diálogo interdisciplinar, mas hoje mais filosófico, mais metafísico, com o Carlos Ronald Pinho e eu, Alfredo Pereira Júnior. Nós vamos tratar um pouco da questão da combinação das formas, da filosofia aristotélica, numa versão contemporânea de Aristóteles, e a questão do estatuto da matéria também, que é bem controvertido. O Ronald vai trazer algumas contribuições aqui, depois de eu fazer uma exposição inicial, certo? Essa exposição inicial eu quero reproduzir uma conversa que a gente teve por WhatsApp, que foi muito interessante, e se a gente tentar fazer de novo aqui ao vivo, não vai sair igual a gente fez no WhatsApp, né? Então a gente está conversando sobre o seguinte assunto, né? Na metafísica a gente distingue entre o ser enquanto o ser, que é o princípio da realidade, e os entes, né, que aparecem para nós na experiência, os entes que aparecem no mundo fenomênico, né? Os fenômenos são aquilo que a gente aparece aquilo que aparece para nós na experiência, e esses fenômenos estão compostos de entes, né? Objetos ou processos, relações que acontecem no plano da experiência, né? Só que aquilo que aparece na experiência não é idêntico ao ser enquanto ser, que seria um princípio muito mais abrangente, né? É o termo até do Aristóteles, o abrangente. Então, o que está na minha experiência, na do Ronald, são frações, né, desse ser enquanto ser, né? E a hipótese que eu, Alfredo, apresento é que o que aparece na experiência são combinações de formas elementares, e que o ser, enquanto ser, ele é composto dessas formas elementares. Essas formas elementares se combinam e geram, né, o mundo fenomênico, com os entes, os objetos, as coisas, né? Então tem uma distinção. Essas coisas que aparecem na experiência, elas são combinações das formas elementares que compõem o ser enquanto ser, certo? Então a gente tem dois planos aí de análise, um é o plano metafísico do ser enquanto ser, e o outro é o plano dos entes que aparecem na experiência e que é o plano que trabalha a ciência moderna, né? Com base em experimentos, testes de hipóteses, as coisas todas, né? Vai trabalhar com aquilo que aparece, com os objetos, os entes que aparecem na experiência, né? Nenhuma ciência, no sentido moderno, vai tratar do ser enquanto ser, porque o ser enquanto ser, ele não se manifesta plenamente, né? Eu estou propondo aqui nessa pequena discussão que o ser enquanto ser permanece recessivo, assim como os genes recessivos, né? Que não estão se manifestando, mas estão ali, subsistentes em todo o processo da realidade, né? Então, nesse processo da realidade, nós temos algumas dessas formas elementares que se manifestam, sempre combinadas umas com as outras, e tem formas que ficam recessivas, não estão se manifestando, pelo menos para mim, ou para o Ronald, ou para outra pessoa, né? Mas essas formas elementares, elas são eternas e indestrutíveis, né? Então, para ela se aplica o que diz Parmênides: o ser é e não pode não ser. Essas formas, elas sempre são, mas nem sempre se manifestam. E o que a gente percebe na nossa experiência é aquela pequena fração que se manifesta para nós, sempre na perspectiva de alguém, de um ser consciente, né? Perspectiva de primeira pessoa, certo? Então, feita essa pequena introdução, eu vou reproduzir a nossa conversa e depois eu passo a palavra para o Ronald tentar tratar essa questão talvez da mais difícil da filosofia, que é a questão da matéria, porque é aí que vai, né, surgir essa grande cisão, né, entre o materialismo e o idealismo, e as tentativas de achar uma superação dessa dicotomia que seria já a própria filosofia de Aristóteles, né, o monismo ilemórfico, né, você tem a forma e a matéria, dois princípios do ser, né? A matéria, em Aristóteles, ela pertence ao ser, mas a matéria, como é que a matéria pertence ao ser? Aí que é uma questão difícil, né, para a gente lidar. Então, eu vou começar aqui com a nossa conversa. Eu vou colocar o celular aqui perto do microfone. Dificuldade aí, tá? Porque você está misturando formas e coisas, né? A superposição é a superposição das formas elementares. As formas elementares se superpõem no sentido que elas coexistem, né?
elas coexistem enquanto potências, né? Mas as coisas, elas são resultados de uma combinação específica que acontece a cada momento. Seria a famosa redução da função de onda. Então, a função de onda no estado superposto, ela contém todas as possibilidades daquela situação ali, né? Não é do universo inteiro. Então, você tem um determinado contexto, um sistema com o seu estado inicial, o seu ambiente, né? Aquele contexto ali, você vai ter uma superposição. E o que acontece em seguida é uma redução da função de onda. Aí você vai ter coisas, vai ter matéria, né? A coisa é o resultado da redução da, né, da função de onda. Então, quando tem a redução, a superposição ela é reduzida, né? Continua em estado latente, né? Quer dizer, o ser, né? O ser enquanto ser, que é esse conjunto de possibilidades, ele permanece latente a cada redução. Então, cada coisa material que acontece, ela é aquilo que vai aparecer na experiência das pessoas, né? No mundo macroscópico, mas por trás dela tem todo o ser, todas as possibilidades do ser latentes que não estão acontecendo naquele momento, que ficam como, né, possibilidades de acontecimento para o futuro, certo? Agora, é claro que isso aí vai implicar um espaço não euclidiano e vai implicar, né, uma coisa não clássica. A física newtoniana não dá conta disso. A física newtoniana ela tem só aquela distinção, né, entre estado potencial, energia potencial, energia cinética, que eu acho que é válida, mas não tem essa possibilidade de você formalizar todas as formas, né, porque mesmo a lógica aristotélica não tem como, né, porque o princípio da não contradição precisa de lógica modal, lógica paraconsistente, etc., para tratar dessa situação que a gente está formulando e que a física quântica também já colocou, né? De você ter essa superposição. Agora, tem outra coisa que você não mencionou, que é o emaranhado. A função de onda, ela, que, é, digamos assim, a totalidade de possibilidades do ser enquanto ser, né, está em estado de superposição, mas também tem o emaranhado. O que é o emaranhado? É a história das interações passadas que vão determinar ou influenciar a redução que acontece a cada momento. Então, seria, digamos assim, um processo com memória, certo? Mas eu acho que você está colocando bem as questões aí, né? A gente pode continuar discutindo. Bárbara. Concordo, mas tem umas questõezinhas aí mais terminológicas, né? Porque eu não acho legal usar não ser, né? Como disse Parmênides, né? O ser não pode não ser. Se a gente começa a falar do nada no sentido absoluto, ou do não ser como uma coisa objetiva, a gente vai ferir o princípio do Parmênides, que está na base de toda a metafísica do próprio Aristóteles, né? Então, eu sugeriria que se falasse do não ente. Quando você falou de não ser, na verdade é o não ente, né? É toda essa realidade que está como uma cauda de cometa em cada ente, mas que não está manifesta no ente, né? Está subjacente ao ente, né? Certo? Aí pode se falar também em nada relativo. Aí eu acho que dá para usar o nada relativo, né? Mas ressaltando que não é um nada absoluto, né? Como você fez. Agora, o que a gente precisa entender um pouco melhor é esse jogo entre o potencial e o que se atualiza a cada momento, né? Porque é aí que está o X da questão, né? Porque se atualiza uma das possibilidades e as outras continuam latentes. Uma boa analogia disso é com genética, né? Você tem os genes que se expressam e os genes que ficam recessivos, né?
mas que podem se manifestar no futuro aí, de uma outra geração. Nesse conceito de gene recessivo, eu acho muito legal, porque é bem isso, né? Então, o ser, na sua totalidade, ele permanece recessivo, né? Nos entes, que são as manifestações momentâneas. E quando a gente fala em partícula na física, a gente está falando de uma manifestação, né? A matéria é uma manifestação, não, quer dizer, é um assunto um pouquinho complicado, porque em Aristóteles, e para mim também, a matéria faz parte do ser. A matéria não é aparência, como em Platão, né? A matéria também é do ser. Mas quando você tem uma forma é, se expressando na matéria, aí você tem uma coisa, né? Uma atualização da forma na matéria, né? E aí você tem os elementos químicos, né? Você tem as partículas, como essas que você cita aí, né? Partículas subatômicas, etc. Então, a partícula, ela é já algo, uma manifestação específica do ser, né? A gente não pode confundir a manifestação com o próprio ser, o ser enquanto ser. A ciência estuda os entes, as manifestações, as atualizações. A metafísica estuda o ser enquanto ser, que é esse conjunto de formas, né? E suas infinitas combinações que geram tudo que a gente pode observar, mas que a gente não observa. Né? O ser enquanto ser não está na experiência. Mas vamos elaborando isso aí, eu acho que vamos sim. Eu posso fazer gravação, né, no Zoom até uns 40. Aí já estão falando dessa gravação aqui. Bem, eu reproduzi as minhas falas, Ronald, porque aí você fica à vontade agora para apresentar as suas ideias, tá? Eu vou colocar aqui a, tá aparecendo aí? Tá, sim. Pronto, agora então Pode você começar? pode, quando for para passar o slide, você me avisa. Certo. Então, agradecer aí o doutor Alfredo pela oportunidade aí de falar um pouco do que eu venho estudando, né, já há um tempinho. E eu chamei de experimento, mas não é bem um experimento, né, porque eu não tenho um laboratório para fazer experimento. Então, vamos dizer que foi uma espécie de tentativa de compreensão, né? Qual é a contradição? Primeiro, a gente sabe que em Aristóteles existe o princípio da não contradição, né? E eu já começo com a contradição. Então, já tem um probleminha aí lógico. Por quê? Porque a matéria ela pode permanecer. Você pode só voltar um pouquinho no primeiro slide. Não, o primeiro slide. Ah, você quer voltar para o primeiro mesmo, esse aqui? É, isso. Ah, Só para eu falar a questão da permanência e da mudança, né? Porque se você observar uma forma qualquer, se ela for móvel, né? Se for uma forma móvel, tiver mobilidade, ela tem uma certa permanência e tem mudança também. A nível microfísico, eu não sei como é que isso funciona. Não sei, não faço a mínima ideia. No nível macro, eu coloquei aqui, estou com as anotações aqui, eu coloquei o exemplo de, eu acho que vai aparecer no slide também, o exemplo de um corpo estelar, por exemplo, né, que é, ele é curvado, né? Aliás, quase todos os seres cósmicos são curvados,
e eles formam ângulos, né? Eles têm ângulos. Então, aí eu teria que calcular o momento angular, para a gente saber com precisão a fórmula do momento angular, por exemplo, de um corpo estelar. Isso quer dizer o quê? Que o corpo estelar ele não está inerte no cosmos, né? Ele permanece, ele tem uma permanência dentro do cosmos e uma mobilidade também. O que eu quero dizer é que não, uma coisa não anula a outra. Porém, é uma contradição no sentido, em que sentido, né? O pessoal chama até de contradição performativa, porque como é que uma matéria ao mesmo tempo é móvel e imóvel? Porque traduzindo seria isso, né? Permanente tem uma Pode certa imobilidade. colocar É aqui. isso. Então, o princípio da conservação da massa e da energia, quer dizer, o universo tem esse princípio de, acho que foi Einstein que disse isso, né? Que o universo tem essa conservação da massa e energia, isso é um princípio Isso já vem da termodinâmica, antes do ar. termodinâmico. Isso. E não tem como ferir esse princípio a não ser na física quântica. Aí apareceu aí? Pareceu. Posso continuar? Isso, por favor. Pronto, essa é a questão da contradição fundamental, né? A gente pode falar em certas lógicas que trabalham com a contradição, como a lógica paraconsistente, a lógica modal até certo ponto, né? Porque tem lógicas modais que trabalham ainda com a não contradição, elas não ferem o princípio da não contradição, e especialmente a lógica modal, eu tenho estudado um pouco. Em geral, a lógica modal ela tem três aspectos, vamos dizer assim, né? Ela tem a necessidade, a contingência. Deixa eu ver se eu me lembro do terceiro agora. Necessidade, contingência. Me ajuda aí, Alfredo. Rapaz, faz tempo que eu estudei isso. Mas só com a necessidade. Possibilidade, né? Ah, Acho que tá. Deve possibilidade. ser. Aí eu coloquei um quarto para ver se encaixava, né? Inventei, Uhum. que se chama de relatividade. Eu pensei assim, não, relatividade é diferente de contingência, que é diferente de necessidade, que é diferente de possibilidade. É que Mas, bom, o problema aí ah, é que você vai ter a questão das perspectivas aí, né? Que são relativas ao observador, não? Ou será que existe uma relatividade na própria natureza? não sei, o que que você acha? Você que é o Interessante a mais gente experiente pensar. aqui. Eu acho interessante a gente pensar na própria natureza, sem pôr o observador no meio da história, porque aí vira epistemologia, né? A gente sai da metafísica e entra. Porque já existe aquela ideia de que mesmo na natureza precisa ter existe uma relatividade, né? Por isso que, num certo momento lá da discussão no século XIX, eles falavam das estrelas fixas, né? Que seriam, quer dizer, você pensaria o movimento, as estrelas que se movimentam em relação às estrelas fixas. Seria uma relatividade, porque ela se movimenta em relação a outra, né? Uma coisa desse tipo, eu acho que você pode introduzir sim, você ter, né, o, relativizar o conceito de movimento e de inércia ou de estar parado, né? Inércia Uhum. não é parado, mas digamos, você ter a conservação junto com a mudança, né? Então, a conservação da quantidade de movimento
que seria uma estrela fixa, e uma estrela que está alterando a quantidade de movimento, porque ela está com energia cinética, ela está, né? Então, você pensaria esse sistema como um todo, o fixo e o móvel como sendo parte de um todo, e não pensar só um ou outro, né? Não sei se fez sentido para você. Perfeito. Só que quando a gente entra na lógica modal, a gente tem que criar um operador, e eu ainda não pensei qual seria o operador, né? Porque ele não pode criar também arbitrariamente, né? Qualquer coisa assim. Tem que Não, mas ver se eu acho que isso já existe. Isso já é, talvez já exista, talvez. em relação a isso que nós estávamos falando, é o hamiltoniano ou lagrangiano, que não sei se você já leu aquele texto do Feynman que eu gosto de citar, que ele fala do princípio da menor ação. Quando você está pensando no movimento de um corpo, uma trajetória, né, geralmente se fixa só naquela trajetória. Mas o Feynman está dizendo uma coisa muito radical, né? Que para você entender a trajetória daquele corpo, você tem que considerar esse corpo em relação a todos os outros, né? Aí, esse caminho que ele faz, por que ele faz esse caminho? É porque é o caminho que melhor economiza a energia total, né? O princípio da menor ação. Ele fala, pelo princípio da contingência que você mencionou, para ir de um ponto ao outro, se pode ter uma série de contingências, certo? Não existe um caminho necessário de um ponto A para um ponto B. Agora, por que um corpo, o fóton, né? No caso do Feynman, ele está trabalhando com fótons, não é nem um corpo, é uma partícula de luz. Por que ela vai, digamos, em linha reta? Ou por que ela não vai em linha reta? Porque com aquelas experimentos da dupla fenda e tudo, se vê que ela faz um monte de caminhos, né? E aí fica meio misterioso, mas por que a luz se move dessa forma assim, tão complexa? E não existia assim, uma resposta, não existe uma resposta simples, né? O Feynman pegou o princípio da menor ação, que é o seguinte: você calcula todas as trajetórias possíveis, ou pelo menos com as condições iniciais e de contorno, né, daquele sistema, aí você vai ver que é aquela mais econômica que a natureza segue. É o princípio da menor ação, né? E isso está no tipo de sistema de equação que é usado na física matemática, que é o chamado hamiltoniano, né? O hamiltoniano do sistema vai dar o caminho mais econômico entre dois pontos, né? Mas é claro que isso aí precisa de uma reflexão filosófica, que é o que você está fazendo, né? Porque o Feynman, assim, ele falou, assim, olha, é isso aí, você calcula todas as trajetórias possíveis de um certo corpo, numa condição inicial, condição de contorno e tal, entre dois pontos. A que for mais econômica é que a natureza vai fazer. Então, ele só constatou isso. Agora, por que a natureza é assim, né? Aí entraria, acredito, né, essa reflexão sua, porque, né, o, a gente não pode considerar o movimento de um corpo como se fosse num vácuo completo, né? Não existe um vácuo completo. O movimento de um corpo vai estar sempre interagindo com o universo inteiro, né? Então, esse movimento é relativo às coisas que não estão se movimentando, né? Exatamente. Exatamente. Então é isso, então aí que a gente vai, porque o processo da realidade, né, usando o termo lá do Whitehead, o processo da realidade, esse vir a ser, ele é uma mudança com invariância, com permanência, né? E Mas isso esse princípio da ação menor, ele já foi formalizado na lógica modal, ou ele é só uma matemática à parte do hamiltoniana? Porque são olha, duas coisas diferentes. Eu estou falando de lógica e a hamiltoniana é matemática. o hamiltoniano tem lá os matemáticos que formalizaram, mas a ideia filosófica estaria em Leibniz, né? O pai da matéria aqui é o Leibniz, que ele
quando ele diz que tem muitos mundos possíveis, mas que a gente vive no melhor dos mundos possíveis. Essa ideia do melhor dos mundos possíveis foi trazido para a física não no sentido moral ou no sentido da qualidade de vida, né? Mas no sentido do caminho mais econômico. Quer dizer, tem muitos caminhos possíveis, mas a natureza segue aquele que vai gastar menos trabalho ou menos energia. E isso é engraçado porque isso é uma contraposição ao segunda lei da termodinâmica, de certa maneira, né? Do aumento da entropia. Só que, assim, claro que os grandes teóricos da física já devem ter pensado nisso, mas não chegou, assim, a divulgação científica a colocar, né? Então, que na natureza nós temos duas grandes tendências. Uma é de seguir o caminho mais econômico, que tem o menor gasto, né, de energia cinética, né? Porque a energia total ela permanece, como você disse. Isso é o princípio da menor energia que vai estar embutido na equação que descreve a trajetória, a evolução temporal de qualquer sistema físico, né? E, ao mesmo tempo, nós temos o segundo lei da termodinâmica, que vai dizer que, né, um sistema de muitos corpos interagindo entre si livremente, ele vai espontaneamente evoluir para o estado de equilíbrio, que é o estado em que não acontece mais transações de energia cinética, né? Ou seja, não é bem isso, não. Continua tendo transações de energia cinética. O estado de equilíbrio é aquele em que essas transações microscópicas da energia não afetam mais o estado macroscópico, né? Isso é o estado de equilíbrio termodinâmico, ou seja, tem um movimento browniano, assim, mas se você olhar para ali, você pensar uma água dentro de uma panela, né? As moléculas estão se movendo, mas macroscopicamente a água está parada, né? Então, a tendência do sistema. Quer dizer, você pega uma colher e mexe naquela água, ela vai formar ondas e coisa, mas pouco a pouco essas ondas vão acabando e a água fica totalmente. Aí chega no estado de equilíbrio, né? Espontaneamente o sistema nunca vai sair daquilo, nunca o sistema espontaneamente vai fazer essa energia cinética das moléculas da água gerar uma onda macroscópica. Nunca. Isso é a segunda lei da termodinâmica. Quer dizer, o sistema chega no estado estável porque as moléculas continuam se mexendo para todo lado, mas esses movimentos eles se cancelam. Porque ao mesmo tempo tem um movimento para um lado, tem um movimento para o outro. Ao mesmo tempo tem um movimento para cima, tem um movimento para baixo. Então a água fica parada, macroscopicamente já está parada, embora microscopicamente as moléculas estejam se agitando, é um movimento browniano, né? Então, assim, no estado de equilíbrio, essas transações de energia cinética não têm efeito macroscópico. Elas continuam existindo, mas elas se cancelam, então não tem o efeito macroscópico. Certo? Então, aí você tem dois princípios da natureza que a gente está tentando entender, mas não foi a gente que criou isso. Isso aí é a natureza que é assim, né? Um deles é que, se você pensar em termos dos caminhos da energia, né, das trajetórias possíveis de movimento ou de evolução temporal de qualquer sistema, quando você descreve essa evolução usando o hamiltoniano ou lagrangiano, né, que é o sistema de equações diferenciais parciais, se não me engano, aí já entra para os físicos, né? É um sistema, é uma formalização matemática. Você pega as condições iniciais, condições de contorno, né? E monta para aquele sistema como é que vai ser ao longo do tempo, né, a trajetória no espaço de estados. Essa trajetória não precisa ser num espaço bidimensional ou tridimensional, pode ser num espaço de N dimensões, né? Mas você vai conseguir, digamos assim, prever o futuro. Esse sistema, daqui a tanto tempo, vai estar em tal estado, ou vai estar em tal lugar, etc. E aí, está embutido nessa equação que o sistema vai fazer o caminho mais econômico, né?
A palavra economia vem da vida humana, né? Uma ciência social, economia, mas eu estou usando ela para a natureza. A natureza é econômica nesse sentido, né? Também os biólogos falam, quando um ecossistema está em equilíbrio, está estável, né? Tem um melhor uso da energia solar, né? Porque a vida é possível porque tem energia solar, né? Só que por exemplo, se ela cai num deserto, ela não é aproveitada para a vida, né? Pelo menos até o momento. Estamos pensando em criar sistemas de, de cultivo de arroz, por exemplo, no deserto, arroz que vai trabalhar com água salgada e do mar, né? E energia solar. Então, de repente muda, mas num deserto que não tem plantas, né? A energia bate ali e volta, né? Não é captada para a vida. Agora, num ecossistema rico, que tem muitas plantas e tem relações entre as espécies, né? Plantas, animais, polinizadores, etc. Essa energia solar, ela é incorporada, ela é absorvida pelo ecossistema, Absorvido. maximamente absorvida, né? E Mas, no caso da contradição fundamental, são três tópicos aí que eu coloquei. Esse segundo entra a absorção do buraco negro também, né? Só que é outro pois nível, é, né? A gente está falando de outro assunto, né? Mas entra também a mesma, vamos dizer assim, o mesmo princípio, né? De absorver. E o que eu andei pesquisando é que, por exemplo, o buraco negro ele absorve a assimetria. Só que uhum, quando ele absorve a assimetria, ele ejeta, digamos, entre aspas, né? Ele ejeta essa assimetria, que ele é simétrico, o buraco negro é simétrico. Então, ele não comporta assimetria. Por isso que existe tanta deformidade no universo, né? Gerado pela assimetria. Aí eu coloquei anomalias e etc., deformidades, os não indivíduos. Aí coloquei pergunta central: como algo pode permanecer e mudar ao mesmo tempo? Né? A mesma pergunta lá do primeiro slide. Aí pode passar aqui para o terceiro. A natureza da matéria. Uma grande matéria primordial e unificada. Esse aqui é o sonho dos cosmólogos, né? Encontrar essa grande matéria primordial e unificada, principalmente com a questão da teoria das cordas, né? Diz que tem 7, tem 11, tem até 12 cordas. É, esse estado de superposição talvez seja melhor você explicar, porque eu não entendi ainda muito bem. Eu entendi sobreposição. Eu sei que existe uma diferença entre sobreposição e superposição. Mas por que é superposição, né? Eu é, não entendi o, muito bem. tem a superposição propriamente dita da física quântica e tem um conceito mais geral de superposição que eu estou tentando aplicar na metafísica. Então, eu vou falar primeiro desse, né? O que seria esse conceito metafísico da superposição? Seria no monismo neutro, né? Que você tem um, um princípio único de qual tudo se deriva, né? As coisas, ou melhor, as formas diferentes e até opostas, elas coexistem nesse mesmo ser de um modo potencial. Porque se fosse em modo atual, não poderia, né? Se excluiriam. Então, por exemplo, as diversas cores, né? Todas elas são possíveis ao mesmo tempo, no mesmo lugar, como potência, mas como atualização, né? Aí já teria interferências, destruiria essas cores, né? Se você projetar todas as cores no mesmo ponto, no mesmo momento, né? Você vai ter uma destruição dessas cores, né?
Então, a ideia mais geral de superposição é que, assim como existe energia potencial e energia cinética, também na metafísica a gente teria o ser em potencial e o ser atual, né? E o ser em potencial, ele tem todas as formas possíveis superpostas entre si, elas estão coexistindo no estado potencial. Então, seria basicamente isso. Agora, na física quântica, o que se está falando, né, é de processos, por exemplo, de haver uma corrente elétrica ou não haver, né? Coisas assim da física, certo? Nós não estamos falando das formas de Aristóteles, nós estamos falando da física. Então, na superposição de estados físicos, né? Então, aquela famosa história lá do gato de Schrödinger, né? O gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Isso é uma superposição. O gato vivo, ele vai estar mexendo, vai estar miando, comendo, né, fazendo xixi. O gato morto está lá parado, frio, etc., né? São dois estados de um sistema físico, no caso, físico-biológico. Então, uma superposição na física quântica é isso, é você ter dois estados incompatíveis, mas que existem ao mesmo tempo, certo? Agora, quando existe a chamada redução da função de onda, você vai ter só um. Esses dois vão colapsar em um, né? Então, aí nós temos aquilo que é o chamado de colapso ou redução da função de onda. É quando destrói a superposição e você tem um estado definido, um estado clássico, né? Um estado, digamos assim, newtoniano. Você vai poder descrever, né, a posição, a quantidade, a energia cinética, vai poder descrever todas os valores físicos, né, do sistema ao mesmo tempo. Você vai ter um conhecimento supostamente completo sobre as propriedades físicas, valores físicos daquele sistema, naquele momento, naquele lugar. Isso é a redução, né? Ou você tem um estado clássico, chamado estado clássico. Você tem, né, uma descrição exaustiva das propriedades físicas do sistema. Agora, quando você tem a superposição, você não tem, porque você não sabe se ele está aqui ou se está ali, se a corrente está passando ou não está passando, se o transistor está transmitindo ou não está transmitindo, né? É porque estaria fazendo tudo ao mesmo tempo, certo? Não sei se ficou claro. Ficou. Agora a questão da pluralidade aí novamente entra a questão dos mundos possíveis, né? Essa questão da pluralidade de partículas, porque ontem eu estava pensando para fazer esses slides, eu estava pensando na questão da virtualidade e eu imaginei o seguinte: existe a matéria, por assim dizer, né, por trás da virtualidade, porque a virtualidade em si ela não se sustenta, entendeu? Aí agora nós vamos entrar num assunto difícil, né? Primeiro eu precisava dizer o seguinte, que para Aristóteles não existe essa matéria-prima aí, né? Não existe para Aristóteles uma matéria totalmente sem forma. Não existe indeterminado. E a pluralidade para Aristóteles já está inserida no próprio ser enquanto ser. O ser enquanto ser, ele tem unidade na diversidade, ou unidade na pluralidade. Ele é composto de várias formas, né? Seria um assunto difícil que a tradição tomista evitou, porque na tradição tomista, o ser enquanto ser é Deus. Deus é uno e vai ter só a distinção do Pai, Filho e Espírito Santo, né? Dentro da teologia católica, mas não, né? Já no politeísmo, já existe essa pluralidade, já estava nos deuses, né? No, no politeísmo, você tem um Deus para cada coisa, né? O que acontece? De importante para a vida humana. Tudo que é importante para a vida humana tem um Deus por trás, no politeísmo. No monoteísmo, isso não se coloca, né? Agora, eu acho difícil a gente resolver isso na religião, então a gente teria que voltar para Aristóteles e comparar,
fazer uma certa ousadia, que a gente, de certo modo, está fazendo, comparar Aristóteles e teoria das cordas. Porque aí você teria... O que você tem na teoria das cordas? Você não tem. Você tem uma pluralidade de cordas para você gerar a complexidade da realidade, né? Você não pode ter uma corda só, né? Você tem uma pluralidade de cordas, cada uma gerando um espectro de frequências, de amplitudes, etc., que vão tecer a realidade, né? Então, a gente precisa colocar a pluralidade já no ser. O ser, enquanto ser, já tem uma pluralidade, mas ele é uno. É o que os gregos chamavam de unidade na diversidade, né? É um princípio uno, né? Com várias formas, né? Abrangentes, né? Que estão universais, estão em todo lugar, estão atuando. A gente não conhece elas em si mesmas, né? A gente só conhece os resultados dessas combinações das formas, né? Então, quer dizer, pelo menos em termos metafísicos, eu diria o seguinte: nós temos um ser uno que permeia tudo, né? É o abrangente, abrange tudo, e ele é composto de uma pluralidade de formas elementares. Essas formas elementares, elas se combinam entre si, e aí que vem o que nós estávamos falando antes, né? E como é que fica a matéria nisso? A matéria é uma das formas elementares? O que você diria? Ou a matéria é um outro princípio, um substrato em que essas formas vão atuar, mas as matérias não estariam no ser. A matéria seria, digamos assim, um segundo ser material, quer dizer, seria um dualismo, né? Você tem um ser formal, um ser que tem todas as formas, e um ser material. Aí esse ser formal vai atuar no ser material. Ou a matéria já está no ser formal. Aí não tem outro jeito. A matéria tem que ser uma das formas elementares. Uma das formas elementares da realidade seria a matéria, que é a solução que eu encontrei, que eu acho a solução mais racional aí, porque senão se você tem um ser uno e tudo se deriva dele, então a matéria tem que estar no ser, né? Não pode estar fora do ser. Aí começa a complicar tudo. Você vai ter uma metafísica complicada, que você vai ter, né, a matéria fora do ser. Como é que Platão resolve isso? Dizendo que a matéria não existe, só existe a ideia. A matéria é aparência, né? Então, o Platão resolve isso dizendo que a matéria é só aparência. Mas se você quer que a matéria seja primordial, que a matéria exista e que a forma interaja com a matéria, como no caso de Aristóteles, né? Aí você tem duas soluções. Ou você diz que tem dois seres, um ser formal, um ser material, e eles vão interagir, né? Cai no dualismo. Ou você diz que dentre essas formas fundamentais do ser, uma delas é a matéria. Então, as outras formas vão interagir com a matéria. Quer dizer, a interação da matéria com a forma seria dentro do ser, porque a matéria é uma das formas e ela vai interagir com as outras formas, por exemplo, com a forma do gato, né? As formas das espécies biológicas. Então, né, você tem a forma do gato e tem a matéria, que é um substrato, mas que é uma das formas do ser. Então, dentro do próprio ser, que não pode ser fora, né? Se o ser é abrangente, não tem nada fora, né? Então, vai haver, né, durante o desenvolvimento de um gatinho, né, desenvolvimento embriológico até, né, você vai ter, né, uma forma que está atuando numa matéria e está gerando todos aqueles órgãos e sistemas e tecidos que vão compor o animal. Então, eu vejo Mas eu assim. acho que tem um probleminha aí que o que é que impulsiona essas combinações? São as próprias formas Exatamente. ou... A ideia da auto-organização é isso, né? As Ah, próprias formas. Não entendi. tem nada direcionando elas. Elas é a livre interação das formas, sendo a matéria uma das formas, né? A matéria não está de fora, a matéria está dentro do ser.
É a livre interação entre elas que vai gerando tudo que existe. Mas eu, mesmo assim, eu tenho uma certa dúvida. Vamos colocar aqui, hipotetizar um experimento. Digamos que a gente tivesse uma placa de um determinado material, que eu não sei qual é, que eu pudesse simular algo parecido com a matéria. E que essa matéria atraísse, digamos assim, ou repelisse essas possibilidades, seria isso? Essas, Não, olha, não esses tem, elementos. não tem como fazer um experimento artificial disso, porque qualquer coisa que você for fazer, você vai estar dentro do ser, certo? Nós vivemos dentro do ser, não tem como sair fora e fazer um experimento lá fora. Não, Você tem mas que. isso é para o filósofo, certo? Para o físico, ele não está muito interessado Ah, nisso. tá, tá, não, é. O que que o físico faz? Ele coloca certas restrições nas potencialidades da natureza. Mas é a natureza que está gerando o resultado do experimento dele, né? Ele não está conduzindo, nem pode, né, viciar o experimento. Quer dizer, o que que o físico faz? Ele coloca certas restrições e vê como a natureza responde. Que foi até o que Galileu disse, né? O cientista faz uma pergunta para a natureza responder. Então é isso. Ele faz certas restrições. Que restrições que pode ser feita? Do estado inicial e das condições de contorno, né? Agora, não tem como você ajustar as leis da natureza. Você não tem como calibrar uma lei da natureza para ela atuar mais ou menos, né? Quer dizer, você pode, se você quer reduzir a força da gravidade, você pode ir para uma montanha muito alta que lá a gravidade é menor, né? Como, né, os coitados lá que vão jogar futebol lá na Bolívia, naqueles 5, 4 mil metros de altitude, né? A gravidade é menor, a bola alcança mais velocidade, etc., né? E a pessoa cansa muito mais. Então é isso. O que o físico faz é isso. Ele escolhe dentro da natureza certas restrições ou, né, certas condições que vão, né, testar uma hipótese para ver o que, que vai acontecer. Mas é a natureza que gera o resultado, né? Vamos para o próximo slide, porque senão não tem fim. Aham. E daqui a pouco vai acabar o nosso tempo. Pois é, pois é. Apareceu aí? Não, continuo mesmo. Certo, dinâmica da forma. A matéria nunca é estática, contrai e expande, né? É contestável também, né? Pode ser que exista uma matéria estática, a nível do vácuo, alguma coisa assim. Mas a ideia de contrair, de expandir, ela também é problemática, porque você pode, na teoria das cordas, só ter a expansão, né? Pois Ou é, aí seria. eu hum. acho estranho, porque a matéria é uma das cordas. Porque senão, se a matéria, se Ah, mas está existe. falando em forma. Aqui é a dinâmica da forma. Ah, mas é porque isso, a matéria nunca é estática. Eu começo com matéria, tá certo. Deveria ter Não, colocado ó, forma aqui. se a matéria é uma das formas, ela vai se contrair e expandir de acordo com a interação com as outras formas. Aí resolveu. Então a matéria tem que ser uma das cordas que vai ter interagindo. Agora, se a matéria ela está fora, ela é um substrato independente que existe por si mesmo, aí fica difícil explicar por que está contraindo ou está expandindo, né? Porque esse negócio de expansão do universo é uma conclusão a partir de dados empíricos, né? Mas não tem como observar uma expansão. Isso aí, né, é por uma Analogia? interpretação de registros cósmicos aí, né? Que vai dizer que o universo está em expansão. Não tem como você medir a expansão da matéria, né? A questão é como é que você explica isso, né? É, Eu acho que aí tem duas formas de explicar. Uma coisa é você postular uma matéria-prima, que o Aristóteles não queria, e dizer que ela está sempre se expandindo, ou que ela, às vezes
ela tem um período de expansão, um período de contração. Você praticamente criou um Deus, né? Um Deus da matéria, igual no politeísmo, né? O Deus da matéria quer que ela expanda, o Deus da matéria quer que ela contraia. Ou você coloca a matéria como uma das formas que está interagindo com as outras formas, e dependendo dessa interação, ela contrai ou expande, que seria a solução que eu prefiro, né? Mas você já fez alguma classificação dessas formas? Por exemplo, forma um, forma 2, forma 3? Ah, eu fiz um pequeno ensaio um tempo atrás, pegando as categorias do Aristóteles, né? Mas seriam as categorias do Qualidade, ser, os quantidade. tipos de forma do ser. E aí a matéria seria um. Agora, é uma loucura isso, porque eu também andei, isso já faz mais de 10 anos. Eu tentei relacionar com o politeísmo. Para cada forma, corresponderia um deus do politeísmo. Então, essa pluralidade de formas seria como uma pluralidade de deuses, só que tirando o aspecto mítico. Você sair da mitologia para entrar na metafísica aristotélica, né? Mas eu acho que para quem tiver condição de pensar isso, seria interessante, não assim como uma pesquisa muito exata, mas como algo aproximativo, né? Uma heurística, né? Para pensar, então, quais seriam as formas elementares, né? Porque a forma do gato, ela é uma forma elementar, é uma forma básica da biologia, mas ela não é uma forma elementar, né? As formas, tem a forma do gato, ela é uma composição de muitas formas elementares, né? Porque tem um problema, viu, Alfredo, que eu observo, tem uns pesquisadores bem competentes da Federal de Santa Catarina, que eles trabalham a questão da não individualidade, né? Mas, assim, eu acho problemático a questão da representação. Porque como é que você vai representar algo que você não consegue numerar? Porque o primeiro pressuposto de um quarks, por exemplo, é que ele não pode ser numerado. É uma multidão de partículas, né? Não pode ser numerado. Aí como é que você representa isso? Então, eu ainda não escutei uma resposta sobre isso, né? Eu já vi que tem uns que trabalham com isso, mas não. Ah, não, isso aí para os matemáticos é fichinha. Eles pegam lá aqueles conjuntos infinito, transfinito do Cantor e representa assim. A representação não precisa ser unívoca, você tem um símbolo para cada coisa. Você de repente você joga lá um conjunto infinito dentro de outro conjunto infinito, e aí você resolve matematicamente, né? Filosoficamente não resolveu nada, mas matematicamente eles lidam com coisas implausíveis para o senso comum e para nós, filósofos, que também nós estamos com o pé no senso comum também, né? A gente quer dar um sentido, né? A gente quer interpretar. Não basta você dizer que é um conjunto transfinito e ponto final, né? Ou quando na física quântica trabalha com o espaço de Hilbert, que tem infinitas dimensões. Para eles, eles conseguem colocar um símbolo lá que representa o espaço de Hilbert e trabalham com isso, né? Agora, para o filósofo ou para o senso comum, não entendemos nada, né? Só que o problema, como a gente diz aqui, né? O buraco é mais embaixo. É que o universo ele não é abstrato. Não, não. O Então, nosso acesso a ele é concretíssimo, né? Na vivência, né? A nossa relação com a realidade é a vivência, é vivido, né? Quando a gente vai representar, é porque a gente está fazendo ciência, está recebendo uma bolsa, ou quer fazer currículo para arrumar um emprego e tal, ou quer contribuir para a humanidade, ou quer desenvolver uma tecnologia, e você vai fazer ciência. Quando você vai fazer ciência, você precisa fazer uma teoria, aí você tem que representar, né? Mas isso não é o básico nosso, nós podemos viver sem isso, né? Então, a gente não pode partir que a realidade é aquilo que a gente representa, né? Os matemáticos, às vezes, eles pensam assim: o real é aquilo que eu consigo representar.
Na filosofia analítica, às vezes se fala assim, né? O real é aquilo que eu consigo dizer, que tenha sentido, que eu consiga usar, expressar por meio de uma linguagem com sentido. Então, isso é a realidade, né? Mas, quer dizer, eu acho que nem para nós dois, nós estamos mais para uma filosofia de senso comum, ou uma filosofia das vivências, né? O real é o vivido, né? A ciência e própria filosofia, quando elabora teorias, elas estão fazendo representações da realidade. Ou mesmo no dia a dia, quando a gente está tentando dizer algo, né? Uma experiência que a gente tentando dizer. Mas suas últimas palavras, Ronald, porque vai terminar aqui. Bom, só agradecer, né, a oportunidade de divulgar um pouquinho do que eu venho pesquisando e também eu venho tentando entender, justamente você falou no Hilbert, eu venho tentando entender, mas são tantas funções dentro de um sistema axiomático, né, que fica difícil, mas recentemente, só para finalizar com isso, né, recentemente eu descobri um tal de um espaço opaco e um espaço turvo, chama de espaço turvo, né? E eu fiquei bastante interessado para saber se ele é um espaço deformado ou não, porque já que deriva do Hilbert, e o Hilbert, né, são espaços deformáveis, né? Aí